Nação palmeirense, Palmeiras vencendo na sua estreia de Libertadores, 3-2 contra o Sport Cristal, né? Um jogo complicado, um jogo difícil, mas pessoal, importante aí foi o desempenho da equipe, importante aí foi o resultado, né? Estrear bem na Libertadores, a gente sabe que nem sempre Libertadores você vai jogar bem, né? Mas para mim o Palmeiras jogou bem na medida do possível, vinha pressionado, alguns jogadores se saíram bem, né? Como Estevão, Richard Rios, Facundo Torres sofrendo pênalti, Vitor Roque participativo da jogada. Então, pessoal, foi uma partida aí muito importante para o Palmeiras sair, tirar essa zica, né? Agora, pessoal, esquece crise já se foi. Focar total agora no Campeonato Brasileiro e também na segunda partida da Libertadores, né? A próxima semana, né? Para mim foi um bom jogo na medida do possível. O Palmeiras mostrou determinação, garra, lutou até o último minuto, né? E isso que é importante, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, né? Ao deixar créditos ao vídeo aqui, né? Band Esporte ao programa depois do jogo. O link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar, assinar, né? Vamos ver o que é que eles falam aqui, pessoal. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Principalmente do jogo. Mostra que o Palmeiras contava com o seu zagueiro dentro da área. Mostra que o Palmeiras era o time interessado em buscar o resultado, né? Apesar de jogar fora de casa, era quem queria buscar a vitória. O Richard Rios está bravo. Jogaram o Aníbal e o... Fala que eu vejo a escalação do Palmeiras. Não, Aníbal não. Jogou o... Nossa, o que chegou recentemente, o Evangelista e o Martins. Exatamente, né? O Martins. Eu sempre estou esquecendo o nome do Martins. E o Evangelista. Felipe Anderson jogando centralizado, né? E o Palmeiras jogou hoje com o Bruno Fux pelo lado direito. 3 zagueiros, mas o Bruno Fux como um falso lateral direito. Mas geralmente os times que jogam com 3 zagueiros fazem esse balanço, né, Tomás? Você tem um zagueiro que atua mais pelo lado. Chega, mas não tanto. Às vezes sobe. E muitas vezes um dos alas é um lateral. E esse ala é o que recompõe quando o time está sendo atacado. E aí ele monta uma linha de 4. Né? Então você joga com 3 zagueiros para você dar uma liberdade total para um dos laterais e para você colocar um jogador ofensivo ou de construção ofensivo pela outra lateral. E quando o time está sendo atacado, geralmente é o lateral de origem que volta para reconstruir essa linha de 4 e aí você tem os volantes na frente. Então o Palmeiras jogou com o Fux, o Gustavo Gomes e o Mikael, o Fux sendo o zagueiro mais pela direita, o Estevão e o Piquerez como alas, mas o Estevão, obviamente, mais adiantado, o Piquerez voltando mais quando era necessário voltar, e aí os 2 volantes, né, como você citou, o Martins e o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista que caiu mais pela esquerda e o Martins recorrendo, fazendo um pedaço maior de campo, né? Fazendo um para-brisa maior ali na frente da linha de zagueiros. O Felipe Anderson fez um jogo realmente como um Veiga, né? Na posição do Veiga. Não achei que foi um grande destaque, mas eu acho que foi um jogo honesto do Felipe Anderson. Ele que já tinha entrado bem no jogo contra o Botafogo e nas redes sociais palestrinas durante o final da tarde, quando foi anunciada essa escalação um pouco diferente do Abel, muita gente falou, agora o Felipe Anderson vai jogar finalmente, vai jogar. Embora o Felipe Anderson já tenha dado entrevista dizendo que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, se sinta confortável, existe uma teoria da torcida do Palmeiras. Pode até lugar se sentir confortável, mas onde ele melhor atuou na Lazio foi como segundo atacante, né? Ou pelo meio. Porque é isso. Um segundo atacante atrás do centroavante. Isso. Né? De trás. A gente fala do Veiga, o camisa 10 não existe mais, né? Sim. Assim, o camisa 10 é esse jogador de chegada, esse jogador de... O Garro é um camisa 10, né? Que tem menos chegada e com mais assinaturas de jogadas no meio de campo. O Neymar faz isso no Santos. O Rafael Veiga não. O Rafael Veiga é um jogador, para mim, de mais dinâmica, de mais passes de primeira, de mais pisada na área. O Felipe Anderson eu acho parecido com o Veiga, assim, nos anos bons dele de Lazio. Mas não foi, né? Não foi, assim, hoje. Sim. Assim, acho que foi um bom jogo, nada espetacular. O Vitor Roque, que você ainda vê sofrendo, né? Trombando, batalhando, disputando bolas, mas o Abel gosta do jogo muito direto. O Vitor Roque tem dificuldade para participar desse jogo em alguns momentos.
E o jogo, no fim das contas, flui mesmo pelo Estevão. Sem dúvida, né? E o Palmeiras tem tantos jogadores de qualidade agora do meio para frente que talvez o Abel pudesse tentar fazer alguma coisa diferente no sentido de evitar só essa bola direta para o ataque, né? Porque tem muito jogador qualificado. Júlio, eu acho que tem muito jogador no time do Palmeiras. Eu adoraria. Não sei se ele vai mudar de ideia. Eu ainda não sei se a gente viu o Abel Ferreira nos mostrar toda a capacidade dele. Eu não sei se ele ainda vai ter coisa para mostrar ou se é isso aí mesmo. Porque tem muitos treinadores da escola portuguesa, e eu sempre disse aqui, faz 3 anos que eu falo aqui que o Abel é a coisa mais parecida com o Mourinho que a gente vai ver. É muito parecido no jeito de encarar os jogos, no jeito de postar seu time, preparar o jogo antes, o que fala, né, externamente, ou seja, nas coletivas de imprensa, como pressiona adversário, pressiona a arbitragem, manda recado para os seus próprios jogadores. Técnicos pouco ofensivos, ainda que o Mourinho tenha tido alguns times nas suas mãos, principalmente lá no começo, né? Principalmente lá no início da era Mourinho, alguns times mais ofensivos. Aquele primeiro Chelsea dele era bastante ofensivo, mas Noves fora era um retranqueiro. E o Abel, eu acho que é um treinador que gosta mais desse tipo de jogo. Sim. Eu não sei se o Abel quer fazer outro tipo de jogo. Eu não sei, nem mesmo, Tomás. É importante a gente destacar a entrada do Mike, que entrou e saiu. Entra no lugar do Fux para ir ser recomposto. Aí o Palmeiras muda porque entram ao mesmo tempo o Mike e o Richard Rios, né, no lugar do Felipe Anderson. Então, quando acontece essa alteração, o Palmeiras volta a ter uma linha de 4 atrás, ganha o Richard Rios no meio junto com os volantes. E aí o Mike, 2 minutos depois, sai para a entrada do Giai. Sai machucado, né? Flaco no lugar do Vitor Roque na reta final. É a outra alteração, e o Flaco Lopes participa, né? Leva o pênalti. Né? Vamos ver o que falou o Richard Rios depois dessa vitória importante. Verdão largando na frente, estreando com um trio na Libertadores. Não existe titular. Você dizer que eu perdi a vaga, acho um pouco feio. Ficou bravo com a repórter. Independente do resultado, estamos trabalhando bastante. Isso é o resumo do que é o Palmeiras. Trabalhar até o último minuto para conseguir a vitória. Richard Rios, que os 3 jogadores que fizeram gols hoje são jogadores que... Acho que é importante isso aí, pessoal. O elenco saber que não existe titular, né? Um pode jogar um jogo, o outro pode jogar outro jogo. Um não tá bem numa partida, vai outro, né? Até porque o elenco do Palmeiras é bastante qualificado para fazer isso, né? Ainda bem que eles têm essa ciência e a consciência, né? Vem sendo de alguma maneira contestados. Alguém vai falar, mas o Estevão é contestado? O Estevão não fez gol na final, não fez gol ainda contra time grande, nos clássicos. Então existe aí uma pulguinha atrás da orelha. Falando sobre o Estevão, olha ele aí. Para mim, todos os gols são importantes, não importa contra quem. Sobre fazer gol em clássico, é tudo no tempo de Deus. Se o Palmeiras sair com a vitória, é isso o que importa para mim, porque ele está muito certo, claro. Agora, nem todos os gols são iguais. Também foi feita uma pergunta, acho que fora de contexto para ele, que era, já que você não faz gol em clássico, como é que você se sente fazendo gol num jogo importante? Com muito tato, né? Todo respeito, assim, eu acho que tem alguns colegas que realmente... Enfim, às vezes o pessoal não está à altura do momento, né? Assim, a pergunta não tinha nada a ver. A pergunta que foi feita para o Estevão, porque o Estevão faz gol em jogo importante pra caramba. Se o Estevão fosse um jogador, dá passe para gol, participa, bota o time embaixo do braço, leva, no pouco tempo que ele está aí. Então, assim, ele não ter feito gol em algum clássico me parece um detalhe quase irrelevante, porque ele participa, ele faz as coisas acontecerem. E hoje... era um jogo muito menos importante do que alguns clássicos, do que o último que ele jogou, por exemplo. Então, também, se algum torcedor do Palmeiras está muito bravo com o Estevão não fazer gol em clássico, não é o gol de hoje que vai fazer com que fique menos bravo, porque é um jogo menor do que outros clássicos que o Estevão fez. Eu acho que o Estevão é um jogador e tanto. Para mim, tinha que ser titular da seleção brasileira. Já? No lugar do Luiz Henrique? O Luiz Henrique nem foi convocado para a última. Bom, sei lá quem vai ser convocado a partir de agora, né? Mas entre Luiz Henrique, Savinho e Estevão, eu boto o Estevão para jogar. Até pelo total desconhecimento que os estrangeiros têm do que o Estevão é capaz de fazer. Minha opinião, para mim, respeito todas e acho que os 3 estão num nível parecido.
E do jeito que a seleção é montada, geralmente não joga nenhum dos três, né? Vai jogar Rafinha, Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior. Mas, enfim, eu acho que o Estevão... Não dá para ninguém reclamar que o Estevão deixa a desejar em jogos grandes pelo Palmeiras. Eu falei que os três têm sido contestados porque o Richard Rios entregou aí a rapadura em alguns clássicos, não tem jogado tão bem. O Richard Rios é um grande jogador na minha avaliação. O Piquerez está voltando de contusão, não foi bem na estreia do Campeonato Brasileiro, também não foi bem no último jogo da decisão, fez o golzinho de pênalti, é bom para dar confiança. E o Estevão tem esse aspecto aí dos clássicos que alguns torcedores ficam cobrando nas redes sociais. Mas para fechar, Júlio, Facundo Torres e o Vitor Roque também são cobrados. O Vitor Roque acabou de chegar, mas já são 5 jogos, nenhum gol, é um artilheiro. Claro, a torcida está esperando que ele faça logo esse primeiro gol. De repente ficou para o final de semana no jogo do Campeonato Brasileiro. E o Facundo ainda não jogou aquele futebol que muito se esperava. Não. O Palmeiras não está azeitado. O Palmeiras não é um time que transmita, como transmitia nos anos anteriores, aquela sensação de, não, está tudo sob controle. Pode estar jogando mal aqui, pode ter 10 minutos ruins numa partida ali, mas de uma forma geral o Palmeiras controla as situações. Nesse ano a gente não tem essa sensação, vários jogadores saíram, alguns ficaram, alguns estão ganhando espaço. E não é colocar o Facundo Torres e o Vitor Roque assim, que vai, num passe de mágica, resolver tudo. Claro. Às vezes acontece, talvez também esses caras não sejam os hiper, super, ultra craques que algumas pessoas pensam que sejam. O Facundo eu ainda preciso ver mais. O Vitor Roque eu acho que é um jogador de muito potencial. Muito potencial. Mas é preciso encontrar a fórmula. Como gosta mais de receber bola? Como ele vai render mais? Como ele vai encontrar o espaço para fazer o gol, para fazer com que aquele oportunismo dele apareça? Ainda falta o Paulinho. Né? Ainda falta o Paulinho, que é um jogador que me parece mais inteligente do que esses dois. Estou falando aqui de QI futebolístico, né? De dentro do campo conseguir, com inteligência, ter uma leitura diferente do jogo e se posicionar melhor para isso. Eu acho que ainda tem muita coisa para o Palmeiras caminhar e para fazer com que esses dois caras entrem em jogo e coloquem o potencial deles à disposição do clube. Pois é, pessoal, o Palmeiras venceu 3-2, um jogo bastante disputado, né? Um jogo que poderia o Palmeiras ter deixado um pouco mais fácil, mas eu acho que o importante aí foi a garra da equipe e algumas boas atuações, né? Temos que ressaltar, né, pessoal? A gente sabe que Libertadores é assim. Libertadores, você não pensa que é porque o time tem um maior investimento, porque o time tem um melhor elenco, porque o time tem um bom treinador que vai na casa do adversário e vai passar por cima. Mesmo esse time sendo brasileiro. Não existe isso. Não existe. Né? O Palmeiras foi. Sport Cristal dificultou bastante. É claro, eu sempre digo, né? O Palmeiras poderia ter facilitado um jogo, né? Mas foi importante a vitória, sair com os 3 pontos na estreia. Sempre estreia é complicada, né? Então, para mim, foi uma boa partida no Palmeiras, na medida do possível, né? Richard Rios fazendo gol, Estevão fazendo gol, né? Facundo Torres, mais uma vez você fica com aquele ponto de interrogação, Flaco Lopes sofrendo de pênalti, Vitor Roque trombando, brigando. Eu volto sempre a dizer, né? Se Abel Ferreira trouxe Vitor Roque, e se Abel Ferreira não for adaptar um estilo para Vitor Roque, ele vai terminar a temporada com 5 gols, pessoal. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque esse estilo de jogo do Palmeiras não favorece a Vitor Roque, né? Cruzamentos, né? Não vai ver o Vitor Roque fazendo gol de cabeça. Eu acho que a expectativa do torcedor palmeirense é para estreia de Paulinho, né? E Paulinho joga com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, né? Aí sim, talvez vai mudar o estilo de jogo, né? Algumas infiltrações, algumas triangulações, algumas tabelas ali, para deixar Vitor Roque na cara do gol, né? Porque ele é aquele cara que coloca a bola para dentro, né? A verdade é essa, né? Bola aérea não é com ele não, né? Aí eu digo, né? Se for continuar com esse mesmo jogo, chove bola na área, ele não vai fazer 10 gols na temporada, né? Isso aí é um fato e é uma verdade, né? Richard Rios depois fez o gol bastante irritado, né? Eu acho que esse jogador de futebol, eles não gostam de receber críticas, né, pessoal?
é incrível, né? Não gosta de receber crítica. Vinha jogando mal, tinha que receber crítica sim. Eu acho que foi um gol importante para ele, né? A gente sabe do potencial de Richard Rios. A gente sabe do jogador que ele é. A gente sabe que o Palmeiras pode perder no meio do ano aí, né? Mas o cara tem que ser cobrado, né? Quando não vem jogando bem, tem que ser cobrado, né? Outro jogador que não vinha atuando bem, que fez o gol, foi o Estevão. Também não gostou de ser cobrado. Mas infelizmente Palmeiras é Palmeiras, né? Você não jogou bem, e principalmente o torcedor palmeirense sabendo que você pode produzir, pode render, você vai ser cobrado. Isso aí é um fato. Isso aí é um fato, pessoal. Você vai ser cobrado, né? Então não sei por que a irritação, né? E eu acho que Abel Ferreira, ele pode oferecer mais um pouco ao Palmeiras, né? Como assim? Pessoal, uma formação tática diferente, um estilo de jogo diferente, né? Até porque todos os adversários já conhecem esse estilo de jogo do Palmeiras, né? Vamos aguardar a estreia de Paulinho para isso mudar, né? Mas é como eu disse, portanto foi a vitória, os 3 pontos, iniciar com o pé direito. Agora voltar e pensar no Brasileirão, né? Conseguir a primeira vitória no Brasileirão para voltar à boa fase do Palmeiras, né? Esquecer crise, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.